E Kennedy, você ficou por último, mas deixamos o melhor para o final, né? Qual vai ser o Nada, a seu expectativa foi comentário hoje ótima. sobre o quê? Eu nem sei qual é a pergunta, Kennedy. Estou desinformado aqui. As próximas medidas do Lula na área de educação, que é um tema que está preocupando ele. E aí nós fizemos ontem uma discussão sobre o ensino médio, mas uma coisa que está mobilizando muito o Lula, Zé, é a primeira infância. E justamente a Priscila Cruz, que é cofundadora e presidente executiva do Todos pela Educação, aquela ONG que batalha pelo acesso à educação básica, ela coordena no âmbito do Conselhão um grupo de estudos sobre primeira infância, né, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. E eles devem ter uma reunião com o Lula nas próximas semanas para o Lula lançar um grande pacote de educação para a primeira infância. E aí, a ideia é criar uma espécie de cadastro único, né? Um CAD único, que eles falam. O cadastro único, esse cadastro, os quais os programas sociais se baseiam, as políticas públicas se baseiam. A importância disso para a primeira infância, que inclusive pode ter efeitos para combater evasão escolar de meninas e adolescentes que engravidam e, por causa da gravidez, deixam a escola. Está todo mundo num cadastro único nacional que pode ser usado por estados e municípios. Então, isso chamou muito a atenção o Lula, e nas próximas semanas a gente deve ver um pacote nessa linha. Você viu que ele divulgou o pé de meia, inclusive amanhã tem em Fortaleza um lançamento, o Camilo Santana, ministro da Educação, vai estar com o presidente da Caixa, Carlos Vieira, lançando isso lá. O Ceará é um estado modelo na área de educação, tem toda uma discussão sobre se esse pé de meia tem que ser mais focalizado, né? Como a gente viu ontem, Sim. mas uma medida importante é essa para educação básica. No final do ano passado teve uma reunião e foi muito interessante, que o Lula estava muito mal-humorado nesse dia, e ele ia só, me falam lá no Palácio, dar uma batizada na reunião, né? Passa, dá um alô e vai embora. Na hora que começaram a falar da primeira infância e do drama, não só de falta de creche, mas de políticas de vacinação, né? Por que você não pode, por exemplo, vacinar a criança na creche, em vez de levar no posto de saúde, integrar essa área de saúde com a área de educação? O Lula pegou, cancelou uma agenda que ele tinha e se emocionou, né? Porque é uma coisa que ele passou na infância dele, inclusive citou a mãe e tal. Então, isso é uma coisa que a gente deve esperar aí para as próximas semanas, um pacote do Lula nessa área. Uma outra coisa na área da educação é que deve acontecer também aí nas próximas 2 semanas uma tentativa e um acordo entre o Camilo Santana, ministro da Educação, Mendonça Filho, relator da reforma do ensino médio na Câmara. A briga toda, o nó principal está naquela questão das horas que são dedicadas à formação geral básica e aos itinerários de formação e tal, né? Formativos que eles falam, e vai estar tentando se chegar a um acordo que seja um meio termo, uma espécie de banda, que dê alguma liberdade para você também não impor de Goiapoque ao Chuí a mesma carga horária para formação geral básica e para matérias mais flexíveis. Então, a educação deve ter, está num contexto aí de entregas que o Lula vai fazer. Nós analisamos pesquisas aí, você explicou bem na semana passada como acontece ao longo de um mandato presidencial, depois do primeiro período de lua de mel, tem uma barrigada, como é que isso acontece, mas de alguma maneira foram alertas e essa questão da educação vai entrar. Então, essas medidas, elas são medidas importantes, né? Que vão ser Ótimo. tomadas pelo presidente. É isso, Zé. Ken, quando você faz a sua síntese aí, vai contando os seus caracteres, eu vou só ler duas mensagens aqui. A, a Joana já tinha feito aquela pergunta lá que o César respondeu, dizendo que eles não mediram como as pessoas se informam, né? Ela acha que isso tem a ver com a influência das redes sociais, do Zap, etc. A Eliane diz que é o viés de confirmação. E a Ana Cláudia Maia diz o seguinte, que os ressentidos não querem só voltar à Disney, eles não querem encontrar a empregada e o porteiro lá. Patético senso de valor. Efeito Paulo Guedes. E exatamente. Uma frase E o, genial. Ma, o Mário Oliveira pergunta onde é que ele consegue o paper do César Zucca. A gente vai publicar no site do UOL, junto do vídeo, a gente vai dar a íntegra do paper ali também. Por favor, produção,
Você já tem aí uma cópia que eu mandei por Zap, é só colocar o link lá. Kennedy, como é que é a sua síntese? Bem noticiosa. Lula vai lançar pacote de educação para a primeira infância. Beleza. Tá bom, então. Temos aí Desculpa o por hoje, resultado. viu, Zé? Foi um dia complicadíssimo aqui. Tive um imprevisto aqui, mas voltei correndo porque estava com saudade de você. Tamo junto. Não, eu que agradeço pelo esforço de reportagem, de ter voltado correndo para participar, ainda chegou no programa em tempo de participar da entrevista e ainda dá um furo aí, né? Anunciando essa nova medida do governo aí. Nós, não estou vendo aqui se a gente já tem o resultado da enquete, se já tiver, por favor, coloquem aí para a gente poder encerrar o programa, que já estouramos 3 minutos, né, Kenny? O primeiro Pô, bloco, Kennedy, ficou assim, quem respondeu melhor, né? Se Toledo ou público, deu 72-27 aqui para o Toledo, é meio suspeita, como sempre, essa enquete você aqui, quer ser viciado, hein, Zé? eu acho, mas Aqui tudo bem, sempre né? ganha. O pessoal é generoso com a gente. O público é generoso. Sem dúvida. Não, o público é fiel, né? E a pergunta é quem teria mais influência hoje nas eleições municipais? E hoje prefeitos teriam mais influência do que Lula na eleição municipal, mostra aí com base na pesquisa IPEC, né? E o segundo bloco, entrevista com César Zucco, cientista social aí, professor da FGV, que acentua a polarização política no Brasil, antipetismo, ascensão social de grupos antes marginalizados. E aí a pesquisa mostra que ressentimento por perda de status social está ligada ao antipetismo e vice-versa, né? A causa e a consequência ainda estamos por descobrir o que vem antes. E na terceira, qual é a próxima medida de Lula na educação? Kennedy, Lula vai lançar pacote de educação para a primeira infância. É isso, Kennedy. Muito obrigado aí pela sua volta. E voltamos na semana que vem, terça-feira, 1 da tarde, com mais análise da notícia. Tchau, obrigado, Kennedy. Um abração. Abração, até a próxima terça. Valeu, Zé.